Vamos continuar resolvendo as questões. A última que a gente resolveu eu estava bem cansado já, então não foi aquele rendimento excelente, mas pelo menos a gente chegou na resposta certa. E agora para a questão 29, o que nós temos? Em uma partida de futebol, durante um lance normal, um jogador localizado no ponto A chuta a bola rasteira com velocidade de 90 km por hora e continuou o costume de sublinhar as coisas. Tá certo. 90 por hora em direção a um canto inferior da trave. Conforme ilustrado na figura abaixo, que não está representada em escala. Tá bom, tá bom. Suponha que a bola se desloque em uma linha reta e com velocidade constante. Velocidade de 90 km por hora. Calcule o tempo necessário em segundos para a bola atingir o ponto B. Vamos olhar o desenho. Temos o esquema. Então ela partiu do ponto A 90 km por hora. E ele quer saber qual é o tempo para ela atingir o ponto B aqui. A gente tem essa distância. Temos essa daqui. E o que mais que nós sabemos? Ok, tá. Essa distância aqui que não está marcada, né? É esses 16,5 metros aqui. Esse pedacinho aqui que chega até a trave é o mesmo tanto que está aqui, ó, que não foi colocado. Beleza, então a gente sabe a distância aqui dos dois catetos, né? Tu tá vendo, isso aqui é um triângulo, né? Não precisa se esforçar muito para entender isso. Então, eles sempre vão aparecer nas questões que a gente vai resolver. Então, basta somar esse 6,18 com esse 7,32 mais esse 16,5 aqui para ter esse comprimento aqui, ó, do cateto. E o outro a gente sabe que é 40 metros. Muito bem, então, primeira coisa que a gente tem que saber, para quê? Para saber que distância é essa aqui que a bola percorreu, porque está te perguntando quanto tempo ela leva para chegar lá. Tu já conhece a velocidade, tu tem que saber essa distância aqui e não tem muito mais o que fazer. Então, vamos anotar os dados. Eu tenho uma velocidade igual a 90 km por hora. 90 km por hora. O que mais que eu tenho? Não tem muita coisa, né? Eu tenho aqui o comprimento. Eu vou ter que descobrir que valor é esse aqui da parte de cima. Então, calculadora, né? Aqui é uma questãozinha com número com vírgula e tal. Tu deveria estar fazendo essas somas aqui, não são difíceis de fazer no caderno. Eu vou, né, fazer na calculadora. Vou me dar esse luxo aí. 6,18 mais 7,32. Não sei por que eu não escrevo, né? Não é tão difícil assim. Mas mais o que? 16,5. 16,5. 30, 40. Ai, o que será que vai ser a hipotenusa aqui, hein? Que número será que vai ser aqui? Não sei, não sei. Bom, então a gente tem 30 metros aqui, vai ser esse cateto, tá? Então vamos pro paint aqui. Essas questões com triângulos são bem comuns, né? Eles aparecem bastante. Vamos colocar esse triângulo retângulo aqui. Vou fazer uma representação de como é que seria. Então, fiz um risquinho lá, não era o que eu queria. Tá, aqui é 40, tinha que ser um pouco mais comprido. Fica assim. E agora o deslocamento da bola, que vai sair dali do ponto A e vai vir até esse ponto B aqui. Bom, aqui tu sabe que é um ângulo reto, né? Porque é um campo de futebol, então eu não sei nem se o desenho não mostra isso. Não, mas aqui é um ângulo reto. Então isso aqui é um triângulo retângulo. Tu pode tratar os, né? Daí tu sabe como calcular essa distância aqui. É a tua hipotenusa do teu triângulo. E os catetos são 40, 30. E aí a tua hipotenusa vai ser quanto? Não sei.
Vamos só colocar os valores aqui para que fique claro que a gente sabe o que está fazendo, né? Então, esse cateto é 40 metros, esse daqui é 30 aqui na parte de cima, e a tua hipotenusa está aqui, tá? A hipotenusa é 50. Por quê? Porque esse é aquele triângulo clássico 3, 4, 5. Então é bem comum de aparecer, até porque o autor não tem a intenção de complicar a tua vida, tá? Ele só quer que tu entenda o básico ali, que no nosso caso agora é trabalhar com velocidade, com distância, com tempo, né? Intervalo de tempo. Então ele não quer complicar a tua vida. Então a gente já sabe aqui que isso aqui é 50, tá? A nossa hipotenusa aqui vai ser 50. Ah, mas eu não sei. Bom, pois é, então primeiro vamos assumir que tu viu que isso aqui é um triângulo, tudo mais, tu entendeu que esse deslocamento aqui do ponto A até o ponto B é a hipotenusa do teu triângulo, e aí tu sabe que tu tem que determinar esse valor. Então o que que tu sabe aí? Que eu nem vou usar a imagem, né? Que não tem mais necessidade, só desenhei pra gente ver o que tá acontecendo ali. Como é que tu calcula isso? Qual é que é a regrinha? Será que tu já esqueceu? Hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos, né? O quadrado dos catetos aí, então A mais B. Tô chamando assim. Então vamos lá. A minha hipotenusa eu não sei, que é justamente esse deslocamento da bola. Então vai ficar H ao quadrado. Aqui, A elevado ao quadrado. Então eu vou ter 30 ao quadrado mais 40 elevado ao quadrado. O que é engraçado é que no livro, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio de matemática que eu estou resolvendo, a gente está vendo as propriedades das potências, e eu repito, falo sempre nos dois livros, né, que a gente vai usar esses conhecimentos, né? E aí aqui a gente já cai nas potências aí direto, né? Em questões de física das mais básicas, desde o início das questõezinhas até o final do conteúdo do primeiro ano, né? Ali, primeiro ano do ensino médio. Então elas sempre aparecem aqui. Frações, potências, essas coisas são realmente importantes e muito comuns, né? Não é só que sejam importantes de tu aprender, mas elas são extremamente comuns de aparecer nas questões. Então, como é que nós vamos calcular isso daqui? Bom, aqui tu tem uma liberdade bem grande, né? Porque tu tem que isso aqui é 3 vezes 10. Então tu pode elevar o 3 ao quadrado e multiplicar por 10 elevado ao quadrado. Tu pode fazer muita coisa aqui. O que que nós vai fazer? Não sei. Pior que eu nem sei por onde sair, continuar isso daqui. Então, vamos seguir os nossos instintos. E o primeiro deles é para colocar isso aqui. Eu tiro a raiz quadrada, eu elevo isso ao quadrado, o que que eu faço? Eu vou fazer... o 10 está nas duas, né? O 10 tanto está multiplicando 3 quanto está multiplicando 4. Então eu vou fazer assim, vou separar. Então eu vou deixar 3 ao quadrado, que multiplica 10 elevado ao quadrado. Aqui acho que eu vou colocar um sinalzinho aqui, pronto, está multiplicando. Mais o 4 elevado ao quadrado vezes o 10 elevado ao quadrado. E se tu tá tendo algum problema de olhar e falar, tá, mas como é que tu conseguiu abrir isso daí? Por que que tu fez isso? Eu não lembro como fazer. Propriedades das potências, vai assistir os 2 últimos vídeos que eu fiz aí no canal que falam justamente sobre esse assunto. Ou vai pesquisar aí qualquer vídeo curto de 10 minutos de algum professor que faça esse resumo pra ti. E é daí que estão saindo as regras, né? Aqui eu tenho 2 números se multiplicando. Ah, não, eu não tenho, não. Tu tem só um 40 aqui. Não, isso aqui é 4 vezes 10. Tu tem que aprender a olhar para os números de outra forma se tu quer facilitar a tua vida, cara. Tu quer ter menos dificuldade. Tu tem que olhar para esse 40 e falar, olha só, que maravilha. Isso aqui é 4 vezes 10. E às vezes ele é 40. Ele é 4 vezes 10 quando é conveniente para mim. E ele é 40 quando é conveniente ser 40. Então
uma forma ou de outra, a gente sempre vai usar algum artifício aqui para resolver as questões da maneira mais fácil, né? Não quer dizer que a maneira que eu estou resolvendo aqui seja a mais fácil, só que para mim no momento parece, tá? Então eu vou seguir tranquilamente aqui, h ao quadrado, e aqui eu vou colocar o 10 em evidência, o 10 ao quadrado em evidência. Então eu vou ficar com 10 elevado ao quadrado, não, peraí, abre parênteses e vou ter o quê? 3 elevado ao quadrado mais 4 elevado ao quadrado, que multiplica 10 elevado ao quadrado. Nota que se eu fizer essa multiplicação aqui, ó, fazer essa distributiva aqui, se eu distribuir, eu vou ficar com 3 ao quadrado vezes 10 ao quadrado, mais 4 ao quadrado vezes 10 ao quadrado. Então, isso aqui é equivalente, escrever dessa forma aqui é completamente equivalente a escrever dessa forma. E que também é equivalente a escrever dessa forma que está em cima aqui. Eu não alterei nada aqui até agora, tá? Vai continuar dando a mesma resposta no final. Então, para a próxima linha, a gente vai ter o quê? Ué, por que ele... Tem horas que ele funciona, tem horas que não funciona. Bom, aqui eu posso fazer essa coisa que está dentro dos parênteses porque é pequeno, né? 3 ao quadrado, tu sabe que é 9, mais 4 elevado ao quadrado é 16. E isso tudo vezes 100. Deixa assim. Não faz mal nenhum elevar o 10 ao quadrado. Então teu h é igual a quem? Teu h é 25 que multiplica 100. E teu h não, né, cara? Teu h é elevado ao quadrado. Seja burro também. Bom, e agora? Agora eu posso tirar a raiz quadrada dos dois lados aqui da minha igualdade. O que vai acontecer quando eu fizer isso? Bom, pus o h, vai ficar só ele aqui. E do outro lado, como eu estou procurando o valor de um comprimento, não tem por que eu me preocupar com o valor negativo. Então eu vou descartar, porque nesse caso ele não é útil para mim, não faz sentido. Não vai ser um comprimento de menos 20 metros. Tá? Nesse caso aqui, então, a parte negativa desse resultado aqui seria mais ou menos a raiz quadrada desse valor 25 vezes 100. Eu vou ficar só com a parte positiva, porque é um comprimento e a gente não precisa da parte negativa. Então isso aqui vai ser... Eu vou ter que colocar assim... Peraí, não precisa. Bota assim, ó. 25 vezes o 100. Tá aí. E aqui eu já mostrei o porquê que tu não... Que raiz... Quando tira a raiz quadrada aqui desse valor... Não é corta aqui com o expoente da raiz ali. Não é isso que está acontecendo. Já mostrei, então não precisa mostrar de novo, eu acho. Eu espero, pelo menos. E agora aqui tu tem outra propriedade, né? Tu pode fazer 25 vezes 100, né? E depois tirar a raiz quadrada disso. Ou, o que normalmente tu vai fazer num vestibular ou numa prova que tu tem pouco tempo e tu não tem acesso a uma calculadora, é abrir isso aqui em duas. Como isso aqui é uma multiplicação, tu pode tirar a raiz quadrada do 25 e multiplicar pela raiz quadrada do 100. Tu tá livre para fazer isso. Então é o que a gente vai fazer, tá? Deixa eu só copiar aqui que ele não queria me deixar pegar o símbolo. Então, eu vou tirar a raiz quadrada do 25 vezes a raiz quadrada do 100. Ah, eu não lembro dessas propriedades, eu não tô tão... não tô tão bem com isso daí, eu não consigo fazer as contas tão rápido, eu não lembro de todas as regras. O que eu recomendo que tu faça? Eu não vou chegar nessa parte aqui tão cedo, eu acho, que nos vídeos que eu tô resolvendo dos livros ali de matemática. Então, eu recomendo que tu veja no YouTube um resumo de algum professor. Propriedades de frações, propriedades das potências, propriedades da raiz quadrada, né, e tal. Então olha lá tudo que tu pode fazer quando tu tem uma raiz quadrada de uma soma de dois números, raiz quadrada da multiplicação, raiz quadrada da divisão, tudo que tu, todas as
liberdades que tu pode tomar, porque eu vou usar tudo isso para fazer as simplificações aqui e resolver as questões da maneira mais simples possível, né? E se tu não lembra, tu tá meio enferrujado nessa parte, tu tem que olhar um resumo lá e tu vai ter que decorar as regras, não tem para onde fugir. O bom é que depois de decorar as regras, tu vai resolver um monte de questões. Então, sabe, decorou a regrinha, já vai cair um monte de questão para te fazer, que tu vai precisar aplicar essa regra. Daí um dia ou outro, isso vai ficar gravado na tua cabeça e tu não vai precisar mais se esforçar em pensar sobre, né? Um dia isso vai acontecer, não te preocupa. Então aqui raiz quadrada de 25 é 5. E aí vai ficar vezes raiz quadrada de 100 é 10, ou seja, qual número que vezes ele mesmo é igual a 100. E na primeira parte, aqui do 25, qual número que vezes ele mesmo é igual a 25. Então temos aí, e 5 vezes 10 é 50. Logo o meu H é 50 metros. Bom, tu vai dizer, tá, agora tu achou 50, legal, é o comprimento aqui, mas o que ele te perguntou na A é quanto tempo, calcule o tempo necessário em segundos para a bola atingir o ponto B. Agora é simples, né? Tu já conhece a velocidade, tu já sabe a distância, basta encontrar o tempo. Qual o problema? O problema é que a tua velocidade está em quilômetros por hora. E ele te pediu o intervalo de tempo em segundos, não foi? Vamos ver. Ele quer o tempo em segundos, exatamente. Então, o mais conveniente é converter esse 90 km por hora aqui para metros por segundo. Até porque a tua distância está em metros aqui. Então vai ser o certo se fazer isso. Aqui eu vou colocar em forma de fração. Vou escrever certinho aqui para a gente não ter muitos problemas e conseguir resolver isso. Então vamos jogar para forma de fração. Pronto, 90 km por hora. Eu quero converter para metros por segundo. O que eu faço? Multiplica lá por 3,6, não sei o que. Não, eu não sei. Eu não sei, não gosto de decorar essas coisas, tá? Então vamos lá. Quilômetro é o primeiro que eu vou me livrar. Eu quero que fique metro aqui em cima. Tu pode trocar também, né? Tu pode dizer, bom, 1 quilômetro é 1000 metros, 1 hora é 3.600 segundos. Também dá, né? Que eu acho que é o que o livro faz, né? Ele não mostra toda a resolução. Então o que ele vem e faz aqui? Isso aqui, ele bota um igual. Vamos copiar essa parte de novo, não precisar repetir. Isso aqui é igual a 90, e aqui onde tem quilômetro, ele diz, bom, 1 quilômetro é 1000 metros. E hora? 1 hora é, uma hora é 3.600 segundos. E é isso, só que daí aqui tu tem que deixar claro que tu tá fazendo a multiplicação. Pronto, tu substituiu o quilômetro por 1000 metros e substituiu o H aqui, 1 hora, por 3.600 segundos. Você pode fazer isso? Pode, faça, seja livre. Ou melhor, depende do teu professor, depende do que ele aceita, depende se ele quer que tu mostre todo o passo a passo, como é que tu converteu as unidades, que regra tu usou, por que tu tá fazendo isso. Então, não confia muito em mim não, depende muito do teu professor. Então, fazendo outra simplificação, que eu tinha 1000 é 10 vezes 100, e aqui embaixo 3.600 é 36 vezes 100. 100 multiplicando em cima, 100 dividindo embaixo, a gente faz isso primeiro e fica com 1 de resposta. Então 1 vezes o que sobrou. Muito bem, 90 dividido por 36 é o que eu vou fazer primeiro, ou 900 dividido por 36. Pode ser 900 por 36, vamos ver o que dá isso daí. Vou botar um igual aqui. Que velocidade isso vai dar? Calculadora. Cara, por que eles não inventaram ainda um assistente que o cara comanda por voz e aquela porcaria funciona direito, assim? É rápido, né? Daí tu fala, pô, abre a calculadora aí pra mim enquanto eu vou resolvendo as coisas, ele já abre a calculadora.
tu só faz aí 90 vezes 10, depois divide por 36, do jeito que eu tô falando aqui, né? Talvez fosse um programa muito pesado, né? Um IA ia precisar de muito recurso do computador para conseguir trabalhar bem, né? Com o cara falando de qualquer jeito para ela. Mas eu espero que no futuro isso aconteça. Então aqui nós podemos fazer 900, que é 90 vezes 10, dividido por 36, para ver o que dá. 25, olha, deu um número bem agradável até. Então, 25 metros por segundo. É o que saiu aí, é a nossa velocidade. Bom, agora a gente conhece a velocidade. Vou dar um enter aqui. Então vamos botar aqui 25 metros dividido por segundo. Então, bota o sinal de igual para não dar problema. Pronto. Então tem isso daí. É isso, exatamente o que eu preciso. Vai ser uma porcaria. Tá aí, 25 metros por segundo. E aqui do outro lado, tu sabe que a velocidade é igual a distância dividido pelo tempo. E qual é que é a distância, né, que a gente encontrou? 50 metros. Ou a distância que a bola percorre dividido por t, que tu não faz ideia do que seja. E é isso. Agora eu só vou colocar aqui letra A, né? Que eu me esqueci que essa questão tem A e B, só para não dar problema depois, ficar tudo bem organizado. Bom, simplificações que vão ser feitas. Metro aqui vai-se embora, dá um adeus, e eu multiplico os dois lados por t, então eu vou ficar com 25t igual a 50 segundos. E é isso que eu vou ter. Agora, dividindo ambos os lados por 25, eu vou ter que o t é igual a 2 segundos, né? Não é 4, 50 dividido por 2 é 2. 50 dividido por 25 é 2. Aí agora, acho que eu já agora acertei, né? Então, tá aí, 2 segundos. Muito bem. Essa é minha letra A. E minha letra B, só vendo para saber, né? Mas se bem que vamos lá olhar a resposta, pra gente não perder muito tempo. Então aqui tem um desenho, tá? Ele faz o triângulo que a gente viu lá. Eu não fiz, né? Não botei aqui os cantos e tal, E, B, mas ele tem que... O autor, né, vai ter que mostrar isso bem certinho. Então, segmentos aqui, AE, que é o que vai aqui debaixo do A. Eu não vou ficar mostrando coisa que já tá na cara, né? Então tá aí, tempo igual a 2 segundos. E vamos ver a B. Supondo que o goleiro esteja com as mãos próximas ao corpo e que que no instante do chute ele esteja parado no centro da linha do gol. De gol lá. Ponto C. Calcule a velocidade média que as suas mãos devem atingir ao saltar em direção ao ponto B, de modo a desviar a bola para que não seja marcado o gol. Expresse a velocidade em quilômetros por hora. Tá bom. Então, ponto C, ele tá aqui no meio. Aí o outro chutou. Pá, e a bola sai. E ao mesmo tempo em que a bola leva para se deslocar até o B, é o tempo que ele tem para a mão se deslocar aqui do centro, sair bem no meio aqui e chegar nesse lugar também, no B. Então o intervalo de tempo é o mesmo, a distância a gente conhece. E que distância é essa que a mão dele vai ter que percorrer? Bom, é a metade do tamanho dessa goleira aqui, né? Da coisa que eu acho que é goleiro, sei lá. Então, metade disso aqui, 7,32 dividido por 2 dá 3,60 66, eu acho, não sei. Vamos ver. 3,5, mais tem esse outro ali. Vamos fazer a conta, vamos pegar a calculadora aqui.
Primeiro, na verdade, vamos deixar assim, ó, a velocidade, que a gente não sabe, que é o que ele quer saber, é o que? Vai ser a distância que a mão vai ter que percorrer. A gente sabe que metade tá no meio da goleira, ele só tem que se largar para um lado ali. Então vou botar aqui e vou pegar a calculadora para descobrir que jossa de distância é essa. 7,32 dividido por 2. 7,32 dividido por 2 vai dar o quê? 3,66 metros. Vai ser a distância que a mão vai ter que percorrer, sair daqui e bater ali. E às vezes parece que eu repito muitas vezes a mesma coisa, não é porque eu acho que tu não entendeu, mas é pra mim entender o que eu tô fazendo, entende? Não é porque eu acho que tu é burro e não tem capacidade de compreender. Se eu falasse só uma vez cada passo que eu tô tomando para resolver a questão, não é isso, o problema é meu mesmo, né? É que eu não consigo resolver se não ficar falando e repetindo os dados que eu já sei, sabe? Então tá, 3,66 metros é a distância que essa mão vai ter que percorrer. E o intervalo de tempo a gente já viu que é 2 segundos. Então, que bom, ele já arrumou aqui. Ver se eu consigo agora. Pronto. Então é isso, 3,66 dividido por 2. Velocidade vai ser igual a quanto? Não tem, né? Então puxa a calculadora de novo. Lembrando que o intervalo de tempo é o mesmo, né? O cara chutou a bola lá no ar lá e o goleiro viu e ele vai ter aquele tempo ali para reagir, 2 segundos. Então vamos lá, 3,66 dividido por 2, 1,83. Então 1,83 metros por segundo. Tá pronto? Não, não foi isso que foi perguntado pra gente, né? Ele quer em quilômetros por hora essa velocidade. Como é que nós vamos fazer isso? Copia você pra cá, né? Joga pra cá e vamos fazer essa conversão aí, que não vai ser tão simples assim, né? Nunca é tão simples assim. A gente tem que organizar as coisas, escrever bem certinho, pra ficar bem bonitinho, coisa linda. Isso aí vai ser igual a quem? Bom, do mesmo jeito que a gente fez antes, não dá pra fazer agora, né? Porque aqui eu tenho 1 metro, isso é um valor bem pequeno em quilômetro, né? Então eu vou ter que fazer o habitual, que é multiplica e divide por coisas equivalentes. Então, na parte de cima, eu quero me livrar de metro, então eu quero botar 1 km na parte de cima. E 1 quilômetro é equivalente a 1000 metros. Isso é bonito. Assim, quando funciona, funciona bem. Funciona com vontade. Se bem que agora aqui eu vou dar um espaço e coloco. Pronto. Então, estou dividindo e estou multiplicando por coisas equivalentes aqui. Então, já simplifiquei metro, já você foi embora. Agora eu tenho segundos aqui que eu tenho que me livrar também. Então, vou multiplicar isso e dividir por coisas equivalentes aqui. No caso, segundos eu quero sumir, então ele está na parte de baixo, eu tenho que multiplicar por segundos aqui. Por quantos eu tenho que multiplicar? Por 3.600 segundos. Por quê? Porque isso é equivalente a 1 hora. E aí, com isso, eu simplifico o segundo aqui, vai-se embora, sobra só quilômetro por hora. Coisas a se fazer aqui. Não, na verdade, nada a se fazer aqui. Copia esse pedaço para a gente ter como referência e joga no de baixo aqui. O que vai acontecer? Bom, metro vai simplificar. Cadê você? Você está aqui. Vai-se embora.
Segundos também vão simplificar, com esse daqui. Aqui eu tenho que deixar um, né? Pelo menos um aqui, ficou um, pronto. Mais alguma coisa? Não, agora é só as outras simplificações. Aqui eu tenho 10 vezes 100, aqui eu tenho 36 vezes 100, vai-se embora. Então aqui o que sobrou no final das contas? 1,83 vezes 36 e isso dividido por 10 km por hora. Então isso aqui vai resultar em alguma coisa que eu não faço ideia. Vou puxar a calculadora. 1,83 vezes 36, 65,88 dividido por 10 ainda por cima. 6,58, 6,6 km por hora, arredondando, tá? 6,6 km por hora. Nossa, essa ficou feio, né? Vou botar assim, V igual a isso. Vamos recortar isso daqui, tira daqui. Ctrl X. Deixa só aqui. Pronto. 6,6 km por hora, num arredondamento meio grosseiro, mas é isso. Vamos ver se não é aqui, né, cara? É aqui. 6,6 aproximadamente. Muito bom. Então, a gente fez um arredondamento mais ou menos, chegamos na resposta do autor. Isso aqui é muito bom, né? Quando acontece. Tá? Tem mais questões pra cá, mas aqui. Opa. Essa foi a última que eu fiz quando tava com sono, né? Que eu tava cansado pra caramba. Questãozinha miserável pra pegar quando o cara tá cansado. Então, 29 já foi. Agora temos a 30 aí. Mas, não é isso, né? A gente tem que ver o que o livro quer. O que é que a gente faz. Terminada esta questão. Tem o bloco 2. Então, acabou as questões por aqui. Vamos para o bloco 2 então. Representação gráfica do espaço em função do tempo. Como a função horária do movimento uniforme S igual a S0 mais VT é do primeiro grau em T, sua representação gráfica é um segmento de reta inclinado em relação aos eixos, podendo enquadrar-se em um dos casos apresentados a seguir. Então, nesse primeiro caso, os valores de ds aqui aumentam quanto mais passa o tempo. Então, movimento uniforme progressivo com espaço inicial positivo, legal, ó, o S0 tá ali, e a velocidade maior do que zero. Então tá aí, os valores ds aumentam. Muito bem. Movimento uniformes progressivos. Movimento uniforme progressivo com espaço inicial nulo, S0, igual a zero, e a velocidade é maior do que zero. Legal, bacana. Movimento uniforme progressivo com espaço inicial negativo, tá? Começa, sei lá, no quilômetro não, mas na posição lá, menos 20 quilômetros. Se tu quiser olhar assim, começa o movimento numa posição dessa. Então a posição inicial é menor do que zero, mas a velocidade é maior do que zero. E os movimentos uniformes retrógrados, aí a tua velocidade vai ser menor do que zero. E pouco importa se a posição... Não, aí tu tem o primeiro caso aqui, que é movimento uniforme retrógrado com espaço inicial positivo. Tá, essas coisas não precisa se preocupar muito, tá? Isso aqui é mais porque o autor tem que te mostrar todos os casos, mas tu vai começar a entender isso daqui mais quando for fazer os exercícios mesmo, né? A gente começa realmente a praticar as coisas. Então, movimento uniforme retrógrado com espaço inicial nulo, tá? Começa no zero ali, e a velocidade é menor do que zero, nesses casos que o movimento é retrógrado. Muito bem. E aqui ele começa
uma posição menor que zero. Legal. Só isso. Só isso. Então, propriedade... é só isso mesmo? Eu tô brincando aqui, mas é só isso. São as desenhos, tá? Propriedade do... Oh, mas é uma coisa interessantíssima quando o cara tenta dar zoom e ele troca de página. Propriedade do gráfico da velocidade escalar em função do tempo. Considere o gráfico da velocidade escalar v em função do tempo t no movimento uniforme. Vamos escolher dois instantes quaisquer, t1 e t2, e calcular a área A que eles determinam entre o eixo dos tempos e o gráfico. Então, temos aí um valor de velocidade qualquer, sei lá, 5 metros por segundo. Tu escolhe dois tempos, t1 e t2, calcula esse intervalo de tempo aqui, né? E aí tu tem que é base vezes a altura que vai ser dada pelo valor da velocidade aqui, ó. Então, fazendo esse cálculo da área, tu encontra o deslocamento que o bichinho percorreu, né? Então, a região destacada no gráfico é um retângulo cuja base representa o intervalo de tempo ΔT entre o T1 e o T2, e a altura representa a velocidade escalar. Lembrando que a área de um retângulo é determinada multiplicando-se a medida de sua base pela medida de sua altura. Temos que a área seria o ΔT vezes o V, né? ΔT é a base e o V é o valor da altura aqui. Muito que bem. Então, comparando 1 com 2, concluímos que, tá, temos a área aqui, legal. Como V é ΔS dividido por ΔT, temos que ΔS é ΔT vezes V. Então, comparando a área em módulo lá, em valor, tá? Só o valorzinho é igual ao valor do deslocamento. Acontece isso, né? Enquanto tem o gráfico aqui. Muito bem, assim temos que, no gráfico da velocidade escalar V em função do tempo, a área entre o gráfico e o eixo dos tempos, calculada entre os dois instantes T1 e T2, expressa a variação de espaço entre T1 e T2. Então, a área é igual a ΔS, numericamente, né? Que é igual à posição final menos posição inicial. Por que que eu leio tudo essas coisas aqui? Porque, primeiro, para resolver o livro inteiro, a gente não pode ir só para as questões. Eu poderia pegar lá, tem a parte aqui do gabarito, né, que tem o enunciado de todas as questões e depois tem a resposta. Eu poderia simplesmente pegar só esse material e a gente resolver só isso daqui, sem olhar para o livro. Por que que eu não vou fazer isso? Porque a parte teórica ela é importante, e se tiver alguma coisa interessante aqui, eu vou falar para vocês, falar, olha, isso aqui é realmente muito importante, tu tem que decorar isso daqui, essa outra parte aqui não aparece tanto, ou essa explicação do autor desse livro aqui não é das melhores, eu não acho que ela é tão boa assim, então aí eu apresento outro livro para vocês que tem uma explicação melhor. Então, por isso, a gente vai ler tudo, né? Não tem por que pular as coisas. Então, observe que a rigor não calculamos a área do retângulo, pois esta seria o produto do comprimento da base pelo comprimento da altura. Na verdade, fizemos o produto daquilo que a base representa, ΔT, por aquilo que a altura representa. E por esse motivo que escrevemos área usando aspas. Tá bom. Fazer o ΔT vezes o V é a mesma coisa que tu estivesse calculando a área, né? De um retângulozinho ali. Que a tua base teria o mesmo valor do ΔT, que isso aqui tá falando em segundos, né? E o teu V é em metros por segundo. Mas é a mesma coisa que tu pegar um retângulo igual, do mesmo tamanho aqui, com o mesmo valor de base, o mesmo valor da altura aqui, que é o valor da velocidade. Então, por isso que que a área é igual ao fazer ΔT vezes V, né? Numericamente igual. Falta as palavras de vez em quando, né?
Então, a aceleração escalar, isso daqui tu precisa gravar, tá? Eu lamento te informar isso, mas tu vai usar em muitas questões esse conhecimento aqui. Então, só... Ah, mas eu não entendi completamente. Então, só porque é similar a calcular a área de uma figura, aí tu tá usando que a área é igual lá a delta t vezes v. É como se tu estivesse calculando a área de uma figura, que a base, o valor do comprimento da base vai ser o valor que está dado aqui em segundos, né, nesse caso. E o valor da altura dessa tua figura vai ser o valor que está aqui, mas nesse caso em metros por segundo. Então é basicamente isso. Decora, tá? Só decora isso daqui, porque tu vai precisar. Como já vimos no movimento uniforme, a velocidade escalar é constante e diferente de zero. Consequentemente, nesse movimento, a aceleração escalar é constante, porém igual a zero. Se a velocidade é constante é porque tu não tem aceleração, tu não tem variação da velocidade. Assim, para qualquer movimento uniforme, a aceleração escalar é representada graficamente como mostramos abaixo. Tá aí, então a aceleração aqui é zero. Para todo o movimento ela vai ser zero. No movimento uniforme, a aceleração escalar é constantemente nula. Palavras novas, hein? Novas não, mas raramente eu uso. Então, pois não há variação da velocidade escalar. Exato, foi o que eu disse. Não precisa repetir o que eu falo. E temos a questão 30, vamos lá. É dada a seguinte função horária do movimento uniforme de uma partícula, S igual a 12 menos 3t. Muito bem. Então, voltamos para as questões. Que maravilha. Então, posição igual a posição inicial, que é 12, menos... É menos 3t? É. Menos 3t. Isso aqui está no sistema internacional. Vamos lá. Tá. É com... Pera lá. De uma partícula com segundos em metros... Com S em metros, desculpa. Segundos é S. Posição em metros e T em segundos. Muito bem. Represente graficamente o espaço... Peraí, essa cadeira miserável aqui. Deixa eu só me ajustar bem aqui. Represente graficamente o espaço e a velocidade escalar em função do tempo no intervalo de tempo de 0 a 5 segundos. Ok. Não vai ser tão difícil, porque tendo Paint, né, a gente desenha as coisas. E aqui a gente começa nas partes importantes, que são os gráficos, que é esboçar gráfico, que eu venho falando há tanto tempo da importância dessa porcaria aqui. Então vamos fazer. Representar graficamente o espaço e a velocidade escalar em função do tempo. Então tá. Mais alguma coisa que a gente precise? Fora isso daí, vou ter que fazer algum cálculo? Não, acho que já dá para fazer os gráficos a partir disso. Então, até 5 segundos. Se o meu t, quando t for igual a 5... eu vou ter que determinar aqui para 5, né? Qual é que é a posição final? Eu sei a posição inicial. Qual a posição final para 5 segundos? Então, eu vou ter 12... Posição final para 5... 12 menos 3 vezes 5 dá 15. Então dá menos 3. Né? 12 menos 15 dá menos 3 metros. Essa é a posição final do móvel aí. Posição inicial tá aqui, é 12 metros. Tá certo isso? 3 vezes 5, 15. 12 menos 15, 3. Então tá. Muito bem, temos todos os dados que a gente precisa aí para esboçar os gráficos. Posição em função do tempo. Vamos lá, vamos puxar aqui duas retas. Não vai ficar lá grande coisa, mas vamos lá. Então, o eixo de baixo é o eixo do tempo. Eu sei que ficou muito grande coisa. Mas dá um desconto. Vamos pegar o lápis agora, vou fazer os desenhos aqui. Tá? Então, faz a tua setinha aqui, bonitinho. Isso aqui a gente vai cansar de fazer.
posição em metros. Sempre tu vai ter que deixar claro que unidade tu tá usando aí. E aqui o tempo em segundos. Então, meu tempito e qual unidade é os segundos. Quando o tempo é igual a zero, qual é que é a posição do móvel? Nesse caso a gente ia precisar, né? Então tá certo. Quando meu tempo for 0 segundos, ele está em 12 metros, né? T igual a zero, isso aqui é zero, posição inicial é 12 metros. Então, aqui eu devia ter deixado um pouco mais comprido, né? Eu vou considerar que isso aqui é 3, vamos fazer uma escala aqui, menos 3, né, no caso. Tu já sabe que é a tua posição quando o tempo for 5 segundos, tá? Então, para 0 segundos, eu tenho menos, isso aqui é menos 3, aqui é 3, aqui é 6, mais ou menos, aqui é 9, nossa, e aqui é os 12, tá? Então, ele estava aqui, ó, 12 metros. Outra coisa que é ideal que tu aprenda a fazer é os desenhos aqui, é tu fazer a escala do teu gráfico e tudo mais, pra te começar a entender as coisas. Então, 3, 6, 9 e 12. Se eu não me engano, se tu divide desse jeito, tu tem que expressar todos os valores aqui, tá? Então, é importante escolher um tamanho certinho de escala que vai dar certo. Aqui não estão ficando na mesma distância porque eu não estou com a régua, né? Então aí tu dá um desconto. Então, tempo igual a zero estava aí. E agora, tempo igual a 5 segundos, que eu vou dizer que seja mais ou menos aqui assim. 5 segundos. Eu só estou escrevendo aqui na parte de Ctrl Z, não precisa botar, né? Metro e segundo já tá explícito que tá aqui. Então, aqui eu tenho 3, então aqui o próximo vai ser, eu teria que fazer os pontinhos tracejados aqui, ó, para chegar nesse ponto. Opa. Então é mais ou menos aqui. Quando o tempo for 5 segundos, ela vai estar aqui. Então, esse é o nosso gráfico. Vamos pegar uma reta aqui e vamos passar pelos pontos, né? Não é que ligar os pontos, vamos passar por aqui. E pronto. É isso. Esse é o nosso gráfico. Feio, tosco, mas já é um começo, né? Vamos... Acho que não é aqui que a gente precisa ir. Vamos no gabarito aqui, ó. Representar graficamente. Copie essa trajetória indicando a posição da partícula nos... tá, isso aqui já é questão B, aí a gente faz depois. Tá, a resposta então, a letra A é isso, 12, 4, 5, e ainda você prestou a mostrar onde ele cruza aqui, né, em que tempo ele cruza corta o eixo X aqui. Muito que bem, ou melhor, que ele passa pela origem, né, em 4 segundos a posição do móvel é 0 metros, onde ele passa pela origem. Muito que bem, menos 3 segundos, então a gente fez certinho. Mas não é só isso, né, a gente tem que ter o outro gráfico também, peraí aqui. Aqui não é aqui. E para fazer o outro, eu não vou apagar tudo isso. Esse aqui a gente já viu que tá certo. Vamos abrir o Paint de novo. E o gráfico da velocidade agora, né? Represente graficamente o espaço e a velocidade escalar em função do tempo. Muito bem, velocidade escalar. Então vamos puxar aqui que esse vai ser um pouco diferente, tá? Do que o outro. Por quê? Porque a tua velocidade escalar é menos 3 metros por segundo. Então, se a gente puxar aqui tempo e velocidade, se eu mudar a cor, vamos pegar uma corzinha, pegar você. Nem sei se mudou de cor, acho que se o caso ser daltônico é uma miséria, né? É uma miséria mesmo. Muito bem. Então agora a gente começa a preencher o nosso gráfico aqui com informações. Então aqui é velocidade. Não quero que mude a cor. Cor tosca essa. E aqui essa setinha tá muito
muito pequena. Então aqui é a minha velocidade, que está grande demais. Tá? Velocidade em metros por segundo. Metros por segundo. Aqui minha velocidade aqui é menos 3. Tá certo isso? Eu errei alguma coisa, porque eu botei menos 3 a posição, né? A posição final dele a posição final é menos 3 metros e a velocidade é menos 3 metros por segundo. Muito bem, então coincidiu as coisas aí, tá? Então a velocidade é menos 3 e ela se estende aqui durante todo o tempo, né? Esses 5 segundos que ele perguntou pra nós aí. Então aqui é 5 segundos. Aqui é 5 e aqui é o eixo do tempo. Já tava com a corzinha diferente, tá? Então tempo em segundos. Muito bem. Aqui tu faria, né, os risquinhos devagarinho, se tu anotar no teu caderno aí, pra te acertar aqui até onde vai. Muito bem, então é isso. Vamos lá verificar se a gente fez certo os gráficos. Tá, menos 3, tá 5 segundos ali. Tá certo, tudo bem. Mais alguma coisa nessa? Não. Então é só a letra B agora pra gente fazer. Vamos apagar isso daqui. E a B, como é desenhar gráfico, então o que ele quer? Suponha que a trajetória da partícula seja a seguinte. Tá aí, tem a reta, legal. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ok. Copie essa trajetória indicando a posição da partícula nos instantes. 1 segundo, 0, 1 segundo, 2, 3, 4 e 5 segundos. Ai, que coisa bela. Bom, dá pra fazer, vamos fazer. Aqui tá graduado de 2 em 2, né? Então, como é que a gente vai fazer isso? Que dá pra fazer, dá. Que dá trabalho, dá também. Vamos ver se eu tenho alguma forma aqui. Não tenho, né? Talvez isso aqui. Pra tentar. Você é interessante. Vamos tentar ver se eu copio aquilo aqui, isso aqui. Ó, tem uma corcunda aqui e se estende um pouquinho pra lá. Então, aí começa aqui, vem até aqui. Deixa grandão assim. Uma corcunda maior aqui, né? Isso. Dificuldade vai se acertar esses pontos aí. Consigo arrastar? Consigo. Vou deixar mais para baixo aqui. Tá, eu quero... Tá, formou essa coisa. Vai ser isso aí, paciência. Pegamos o lápis. Vamos botar aqui. O 0 tá aqui, bem num canto aqui. 0, menos 2, menos 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Isso aqui, que é o sentido positivo da coisa. Esse S é em metros. Nossa, que coisa horrível, hein? Tá, então. Então achou que a vida ia ser fácil, né? Menos 2, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, tá? Muito bem, então vamos pegar. Não, a gente só precisa
pegar uma bolinha grande aqui, que eu represento onde é que estaria as coisas em cada tempo, né? Vamos lá, para 0 segundos, onde é que tá? Tá no 12. Nossa partícula tá no 12, 0 segundos. Para 1 segundo, calma lá, daí vamos ter que olhar para a equaçãozinha aqui, que não é tão simples de ver. 1 segundo, então t igual a 1, 12 menos 3 é 9, não é mesmo? 12 menos 3 é 9, então a posição seria aqui, ó, mais ou menos no meio aqui. Estaria no 9. Pá. E agora? Aqui não é 9, né, o bocó. Aqui é o 11. Aqui entre o 8 e o 10 vai estar o 9, né? Se tu não te esqueceu como é que funciona as coisas. Vai estar por aqui. Tá entre o 8 e o 10. Tem o 9 aí no meio dessa coisa. Pra quantos segundos agora? Vai de 1 em 1? Todo o percurso. Então tá, pra 2 segundos. Então, 12 menos 2 vezes 3, ou menos 3 vezes 2, é 6, né? Então, posição 6 metros. Tá aqui. Bem aqui. Então tá vendo, ó, saiu do 12, tá no 9 em 1 segundos, no 6 em 2 segundos, 3 agora. Então 12 menos 3 vezes 3 dá 9, é 3. Então a posição tá aqui, ó, no meio aqui. Em 3 segundos, né? Em 4 segundos a gente já viu que ela cruza o eixo X ali, né? Então em 4 segundos a posição é 0. Então ele está aqui, ó, a bolinha já está aqui, ó, no 0. Está aqui nessa posição. E só isso, né? 5 segundos agora. Vai estar em qual posição em 5 segundos? Vai estar em menos 3. A gente já determinou isso também. E menos 3 está entre menos 4 e menos 2. Então estaria aqui a bolinha já. Partícula, né? Não sei se tu deveria colocar em cima. Talvez ficasse mais bonito, né? Aqui no 0. Aqui no 3, tu colocaria ela aqui, né, para representar. A gente vai ver como é que o gabarito faz. Talvez fique mais bonito, né? Já em cima da reta aqui. Mas é isso. Daí são as posições dela aí, quando vai variando o tempo. E bom. Preciso mais alguma coisa? Não. Vamos olhar. Ver se a nossa representação tá mais ou menos. Ele colocou em cima, ficou bem mais agradável. Ele indica aqui o tempo, né, em segundos para cada posição. Faz o desenho aqui dos risquinhos aqui nas costas da tua partícula ali para indicar que ela está se deslocando no outro sentido, né? Aqui, mas tá bom. Melhor que o nosso, mas fazer o que, né? Não dá para ter tudo na vida. Mas você tenta fazer desse jeito aqui, ó. Tá? Não vai me copiar em tudo, né? Por que eu abri aquela outra porcaria? Vai eu copiar essa coisa tosca aqui pra... Enfim, não vamos salvar. Vamos lá, questão 31, uma questão resolvida, mas pra gente não faz diferença nenhuma, né? Porque a gente vai fazer ela de qualquer forma. Então deixa eu copiar aqui. 31. Opa. Queria salvar e acabei apertando o botão errado. Para cada um dos gráficos seguintes do espaço S em função do tempo t, verifique se o movimento é uniforme, acelerado ou retardado. Tá bom, tá? O movimento é uniforme, ele é acelerado ou ele é retardado. Acelerado, a gente já viu que a velocidade é maior do que zero. Retardado, se a velocidade é menor do que zero. Pelo menos foi o que apareceu no livro, né? Mas tem uma definição mais coisada, que o módulo da não sei o que aumenta da distância, não sei o que. Vamos ver. Esse primeiro movimento desse gráfico A aqui, posição inicial é maior do que zero, e a velocidade, como é que a gente sabe a velocidade? Bom, se os valores de posição aqui estão aumentando, ó, se a variação da posição está aumentando, ou seja, posição inicial estava aqui, vamos dizer, em 2 metros,
Aí ele passou um pouquinho de tempo, a posição já está em 4 aqui. Passou mais um pouquinho de tempo em 6 e assim por diante. Então o valor sempre vai crescendo, né? O valor da posição final ali. Então é um movimento progressivo. Momento o que mesmo? Momento uniforme. Acelerado. É acelerado. Então acelerado. Vamos dizer que seja isso. É, porque a variação da posição também. Ah, que está acelerado, desculpa. Para o movimento ser acelerado, a variação da posição não é constante, né? Que é esse caso aqui, isso aqui não é uma reta, isso aqui não é constante, não está variando com um negócio constante. Então esse A aqui, eu vou dizer que é um movimento acelerado. Vamos lá verificar. Questão 1. Se bem que aqui já tem a resolução, tá? O movimento é retardado porque em iguais intervalos de tempo, ΔT, os deslocamentos ΔS são cada vez menores. O módulo da velocidade escalar diminui com o passar do tempo. Não é uma questão tão... eu bobo, olhei. Olha só. ΔT, ΔS. Grandão. ΔT, ΔS. Pequeno, é verdade. É verdade. Vê como a gente se equivoca. Então o ΔS2 é menor que o ΔS1. Então o movimento é retardado. Bom, aprendemos muitas coisas, né? Sempre existe a chance de aprender. Mas tá certo. Tá certo então. Eu nem me atentei para esse negócio da distância, da variação do ΔS diminuir cada vez mais. Pois é, tá aí. Coisas que acontecem, né? Pera aí. Vem pra cá. Movimento retardado. Retardado. ΔS2. Vamos anotar isso. Sempre é tempo de anotar e aprender, né? ΔS2. ΔS2 é menor. Nossa, esse menor aí eu vou ter que voltar nessa parte só para apagar isso daqui. Depois lá para poder botar a descrição no YouTube. Jogou lá em cima o símbolo. ΔS1. Então, tá aí. A variação da posição cada vez diminui mais para um mesmo intervalo de tempo. Vamos para a letra B. Espero que a gente acerte uma pelo menos, né? Pelo menos uma. Letra B. O que nós temos aqui? Só inverteu o desenho, né? Mas o que acontece agora? Para o mesmo intervalo de tempo, a variação da posição aumenta, né? Aqui, para o mesmo ΔT, ela aumenta. Tá aumentando cada vez mais. Vamos pegar o Paint lá de novo. Pegar um Pineviews, pra gente ter uma noção. Que é importante a gente ter uma noção das coisas, né? Puxa pra cá. Puxa pra cá. É acima do zero, muito que bem. Se eu pegar essa curva aqui, se eu começar aqui, prau, aqui, sim, mais ou menos. Se eu der um zoomzinho e a gente fizer essa barriga dela aqui, ó. Tá bom assim? Talvez esteja. Vou tentar um pouquinho de angulação aqui, né? Tá, mais ou menos isso, só para dar uma ilustrada. Então, se eu escolher um ΔT aqui, por exemplo, vou dizer que isso aqui você passou 1 segundo, tá? Então, 1 segundo aqui.
E aqui mesmo espaço, mais ou menos. Você passou a cadeira miserável aí. Aqui você passou 2. Nesse 1 segundo aqui, a variação da posição foi uma coisinha de nada. Mas mais 1 segundo que você passa, e olha a quantidade que varia a posição, já variou bastante. Então nesse caso aqui, já mudou muito a situação. E aqui você vai continuar crescendo, eu acho, né? Se aqui fosse uma meia parábola, quem sabe. Então já percebemos aí para o mesmo intervalo de tempo que o ΔS2 vai ser maior do que o ΔS1. O que isso quer dizer no final das contas? Não sei. Não. O meu ΔS1 tá aqui, ó. ΔS1 e aqui tá o meu ΔS2. Grandão, pô. ΔS2 para o mesmo ΔT aqui. Então T embaixo passou o mesmo aqui, passou aqui. Mesmo tempo. Muito bem. Vamos voltar para cá. Então ele não é retardado, ele é um movimento acelerado. Letra B, movimento acelerado. Por quê? Porque ΔS2 é maior do que ΔS1 para o mesmo intervalo de tempo. Então aqui mudou. Olha como a gente aprende devagarinho, mas a gente aprende. Se bem que eu estou contando muito com ter acertado essa questão. Peraí, eu diminui o zoom aqui. Acabou aqui as páginas aqui, então vamos para o outro lado. E é um movimento acelerado mesmo, olha só. O movimento é acelerado porque em iguais intervalos de tempo, ΔT, os deslocamentos ΔS são cada vez maiores. O módulo da velocidade escalar aumenta com o passar do tempo. Foi mais ou menos o que eu fiz de desenho, né? Mesmo tempo, mas o ΔS muda. Legal. ΔS2 maior do que ΔS1. E agora a gente vai para o próximo, que seria a letra C. O que nós temos na C? Aqui nós temos um movimento constante, né? Porque é uma reta, então para qualquer variação aqui que tu pegar, de tempo aqui, por exemplo, T1 aqui, a variação do ΔS sempre vai ser constante, sempre vai ser a mesma coisa. Ele não vai subir muito mais nem descer. Então é isso, ΔS2 vai ser igual ao ΔS1, movimento constante, ou movimento uniforme. Uniforme. ΔS2 igual ao ΔS1. Vamos copiar isso. Vamos botar um sinalzinho de igual, mas não mais, né? Que coisa feia, quando o cara quer usar uma coisa não funciona. D. Então chegamos na D, mas não antes de verificar a nossa resposta. O movimento é uniforme porque em iguais intervalos de tempo, ΔT, os deslocamentos ΔS também são iguais e não nulos. A velocidade escalar é constante e diferente de zero. Mesmo ΔT, mesmo ΔS. Só isso? Ah, parece que para essa questão é. Ué, mas não tem uma letra D? Será que eu tô viajando? Ah, Bocó, não é aqui. Não, não tem. Eu vi um D aqui, não sei onde é que eu vi, mas eu vi. Ele tava aqui, ó. Misterioso, mas ele existia. Muito bem, a mesma explicação, porque essa é uma questão que tem gabarito. Tem a resposta, é um exemplo. Vamos lá. 32 então, Então não tem D nenhuma. Só tem a 32 agora.
que ele quer de nós? Considere os gráficos do espaço em função do tempo, referentes aos movimentos de duas partículas A e B. As duas movem-se na mesma trajetória orientada. Tá bom. A e B, legal. Compare os espaços iniciais de A e B. Bom, o espaço inicial do B é menor do que o do A. Simples assim. Será que se aqui fosse 20 metros, aqui seria, tomando como essa aqui, tá, se aqui for 20, aqui 40, aqui é 60, aqui seriam 60 metros, mais ou menos, então o espaço inicial. Então como é que a gente vai colocar isso? Letra A, a gente vai dizer que o espaço inicial eu botar do A é maior do que o espaço inicial, e eu estou usando a linha agora, né, aspas aí para indicar que é a posição inicial. Então, posição inicial do B, e é isso que eu tenho a dizer em relação aos espaços. Vamos verificar se ele tem alguma coisa a acrescentar para nós. Letra A, resolução, tá? Posição inicial do A é maior do que a posição inicial do B, né? O valor ali de história. Muito bem, então primeira observação que a gente fez certo. Compare as velocidades escalares do A e do B. Olha, a velocidade escalar do A é maior por conta da inclinação aqui, ó, da reta, ó. Essa velocidade é maior do que essa daqui. Então, em que sentido A e B se movem em relação à orientação da trajetória? Tá, primeira velocidade, né? A velocidade do A é maior que a do B, por conta da inclinação da reta ali. Velocidade do A, eu deveria estar usando A maiúsculo, né? E aqui também, para ficar fácil de ver. Pelo menos do jeito que eu estou escrevendo, daí ficaria mais fácil. Então a velocidade do A é maior do que a velocidade do B. E a letra C. Ctrl B. Tá, comparar a velocidade, vamos ver se a gente acertou mais essa. Velocidade do A maior que a do B. Por quê? Para um mesmo ΔT, a variação de posição do A é maior do que a variação de posição do B. Se tu olhar para a inclinação da reta aqui, tu nota, né, que para um mesmo tempo aqui o B, se tu pegasse, sei lá, 1 segundo, vamos dizer que seja aqui a variação do B vai ser bem pequenininha, vai vir aqui, ó. Vou pegar o mesmo segundo mais ou menos aqui, e pro A já seria um pouco mais, então ele varia mais a posição dele no mesmo intervalo de tempo, logo a velocidade dele é maior. E a letra C, em que sentido A e B se movem em relação à orientação da trajetória? Eles se movem no sentido da trajetória, sentido positivo, né? Porque o valor da posição deles aumenta, ou seja, ele saiu do quilômetro 20, foi para o 30, para o 40, para o 50 e assim por diante. Então está sempre aumentando, então ele está indo no sentido positivo do que for adotado para a trajetória, tanto um quanto o outro, né? Se estivesse no sentido negativo, tu ia ver essa reta que ela não ia estar inclinada aqui para cima, ela ia estar inclinada apontando para o eixo do T aqui, seria o contrário. Então, em que sentido A e B se movem em relação à orientação da trajetória? Sentido positivo, eu acho que seria isso. Sentido positivo. Eu vou escrever assim e vou esperar que o autor tenha alguma coisa interessante para acrescentar aqui. Como S cresce com T tanto para o A quanto para o B, a posição, né, como eu falei, os valores da posição deles sempre aumentam. Ambos se movem no sentido da trajetória. Então é isso. Eu não sei porque eu fico dando Alt Tab aqui. Sentido positivo, no sentido da trajetória. Então,
É só sentido da trajetória, acho que já tá bom, né? Trajetória. Tá aí, muito boa a questão, muito bacana. É boa quando a gente acerta, né? É ótimo. Tá. E a 33 agora. 33. Só falando em 33, vamos ver que horas são agora. 11h30 da noite. Que maravilha. Vamos ir até a meia-noite? Vamos. Que eu não lembro que hora eu comecei, mas já eram as 9h30, eu acho. Não é tão cedo não. Consideremos os gráficos do espaço S em função do tempo. T, para dois corpos A e B que se movem na mesma trajetória orientada. Tá bom. Ou seja, então, mesma trajetória, como se estivesse na mesma estrada. Não significa que os dois estão indo para o mesmo lugar, eles podem estar indo em sentidos contrários, né? Então, vamos ver o que acontece aqui. Então ele se move, eu tenho o meu A, tenho o meu B, muito que bem, só isso. Tá, o A aqui ó, tá indo no sentido da trajetória, porque os valores da posição dele estão crescendo com o passar do tempo. E o B, por outro lado, ele está indo no sentido contrário ao da trajetória. Como se estivesse numa estrada e um está indo e o outro está vindo, né? Uma hora eles vão se encontrar nessa estrada aí. É isso que está acontecendo nesse caso. E aqui a gente tem esse T1 aqui, que é justamente o momento em que eles vão se encontrar. E o T2 é o momento em que o B aqui passa pela origem, tá? Da trajetória. O 0. Vamos ver o que ele quer da gente, o que ele quer de nós. Ele não vai dar valores pra gente calcular. Em que sentido se movem A e B em relação à orientação da trajetória? Bom, eu já falei, ainda bem que daí a gente se repete. A se move no sentido da trajetória. E B se move no sentido contrário. Contrário da trajetória. Opa. Acho que é isso. O B se move no sentido contrário e o A se move no sentido da trajetória. Por quê? Porque daí tem que voltar aqui embaixo, né, pra olhar agora. Toda vez que tiver que olhar pra essa porcaria aqui. Porque os valores da posição do A estão sempre aumentando aqui, né. Aqui vamos dizer que ele era 10 km, no marco 10 km, passou um tempo aqui, já está em 20, passou mais um tempo, está em 30, então a variação da posição dele está sempre aumentando, né, o valor da posição final. Isso indica que ele está indo no sentido da trajetória. Muito bem, muito bem. Mais alguma coisa? Talvez um paint da vida aqui, só pra gente olhar essa parte, tá? Vamos lá, vamos dizer que estamos numa estrada. Tá aqui a estrada, bonita, bela, maravilhosa. A gente pega o nosso Laps aqui e eu vou te dizer que esse é o sentido positivo dessa estrada aqui, dessa trajetória, como eu estou olhando esse movimento. E aqui é o 0, tá? O marco 0. 0 km, 0 metros, não importa, é 0. Aqui é 5, aqui é 10. Então, se tu estivesse deslocando no sentido da trajetória, ou seja, tu saiu do, vamos dizer que tu saiu do 0 aqui, vamos botar a bolinha por aqui, tá? Tu saiu daqui, aí a tua posição depois de um certo período de tempo é 5 e depois é 10. Tu tá se deslocando no sentido da trajetória, que eu adotei como sendo positivo. Então o que acontece com o valor da tua posição final?
ou nos instantes, né? Quanto mais passa o tempo, o valor vai aumentando. Aqui, se eu te perguntasse qual é o valor da tua posição, tu vai dizer 0. E aqui, passou 5 segundos, vai dizer 5. Passou 10 segundos, vai dizer 10. Ou passou mais 5 segundos, aí tu vai dizer 10. Então, os valores da tua posição final estão sempre aumentando. E aí, significa que tu está indo no sentido positivo da tua trajetória. Mas o que acontece se tu viesse caminhando aqui e saísse do 10, em vez do contrário, né? Em vez de ter saído da posição 0 aqui? Aí no início, quando o tempo é 0, que quando a gente começa a observar o teu movimento, eu te pergunto, qual é que é o valor da tua posição? Tu fala, é 10. Aí passou um pouquinho de tempo, eu te pergunto de novo, que valor tu tem agora da tua posição final? Onde é que tu se encontra? Tu fala em 5. Depois eu te pergunto depois de um tempo, fala em 0. Então quanto mais passa o tempo, nesse caso que tu está se deslocando no sentido contrário, menor vai ser o valor da tua posição aqui, tá? O valor, o número, tá? É só isso, assim, num jeito tosco de explicar, e eu só parei para explicar isso aqui porque alguém vai ter essa dúvida, eu teria essa dúvida, então é só isso. Tá aumentando o número aqui, tu tá indo no sentido positivo da tua trajetória, tá diminuindo, tá indo no sentido contrário. Por enquanto é isso que a gente sabe, mais ou menos, né, por cima. Então o A aqui tá aumentando, né? A cada vez que passa o tempo aqui, tu sobe, né, com esse tracejadozinho, bateu na reta, aí tu vem aqui pra esquerda, até bater no S, nessa reta aqui do S, né, das posições. Aí tu vai ver que posição tu se encontra. Tipo no T2 aqui, tu ia fazer o tracejado, ia subir devagarinho, até aqui em cima, pá, bateu aqui na reta. Aí tu vem fazendo o tracejado até tu chegar no S aqui pra ver que posição, que valor de posição vai ser. Mas se tu notar que sempre que tu for verificar isso pro A, tu sempre vai encontrar um valor maior. Se aqui fosse 10, aqui já vai ser o 15 e assim por diante. Então, no nosso caso do A, ele está indo no sentido da trajetória e o B está indo no sentido contrário. Porque quando for verificar, por exemplo, no 0, lá a posição do B aqui é, sei lá, 100 metros. Ele está no 100. Passou um pouquinho de tempo, já diminuiu, já está quase no 50 já. A posição dele então está cada vez mais diminuindo. Então ele está indo no sentido contrário. E é só isso. Pelo menos por hora, né? Por hora. Vamos ver se a gente acertou isso daí. A letra A. Vamos ver se o livro tem uma explicação. Nope. Tá aqui do lado. Resposta para A. Letra A. A move-se no sentido da trajetória, enquanto B move-se em sentido contrário. Muito bom. Muito bom. E a letra B. O que aconteceu no instante T1? Que instante é esse? Que instante é esse? Aqui, T1. Nesse instante, tanto A quanto B, se encontravam na mesma posição. Ué, se cruzaram para os dois corpos, né? Eles se encontraram. Nesse instante T1, A e B se encontraram. Vamos ver. É mais ou menos o que eu tenho, né? Como eu responderia. Não vou garantir que seja o certo. No instante T1, A e B se cruzam ou se encontram. Encontram não, né? Encontram. É isso, T1 A e B se encontram. Nossa, um estava vindo e outro estava indo. E se encontraram na estrada, é isso. Vamos ver o que o autor tem a dizer. A e B encontram-se e não se encontram, mas vamos lá. Encontram-se. Eu vou deixar assim, pode estar errado gramaticamente. Gramaticamente não, né? Gramaticalmente. É coisa miserável ao português, né, cara? O cara tem dificuldade na própria língua, né, cara? O
cara nasceu ouvindo as pessoas falando em português. Uma miséria mesmo. Quando a posição de B, qual a posição de B no instante T2? Bom, essa daqui foi o que eu falei, né? O B estaria na posição 0 metros aqui, no instante T2, ó, porque ele se cruza aqui com o eixo do tempo aqui. Então, se ele se cruza, o eixo do tempo está cruzando o eixo das posições aqui, exatamente no 0 metros. Então, quando o T passar por aqui, se encontrar com... Quando o B, essa reta aqui que representa o movimento do B, a trajetória, né? Trajetória, movimento, enfim, que, que representa o caminho que o B tá traçando aí. Quando eles se encontrarem aqui, exatamente aonde bonitinho é o 0 aqui, ó, no eixo das posições, da posição, né? Então, qual a posição do B no instante T2? Posição do B, a gente já sabe tranquilamente que é 0 metros. E de novo, aqui, infelizmente, nesse canal, tu não vai encontrar a explicação exata para as coisas, né? Até porque eu sou só um ser humano infeliz qualquer que está resolvendo um livro. E por um acaso eu estou gravando isso e compartilhando com vocês. Mas eu não sou professor, eu não tenho a resposta para tudo. Eu simplesmente estou fazendo as questões e gravando, tá? Eu resolvi as coisas aqui sozinho, sem mostrar para ninguém. E, cara, eu não ia ter lucro nenhum com isso, né? Só resolver um livro escondido ali. Então eu resolvi gravar, mas é só isso. Tu não vai encontrar uma explicação perfeita para tudo. E na maioria das vezes eu vou ter dúvidas, não vou te trazer respostas, né? Provavelmente eu só te traga mais dúvidas. Embora as questões a gente vai fazer. De um jeito ou de outro a gente vai chegar na resposta dessas porcarias. Isso é a única coisa que eu garanto. Agora, se a justificativa para minha resposta vai ser a melhor possível, aí eu já não garanto mesmo. Então, vamos voltar, né? Tem que fazer essas ressalvas aí para que não venha alguém depois reclamar aí que o cara tá falando um monte de bobagem aí. E fica dizendo que é professor que está ensinando. Eu não estou ensinando ninguém, não sou professor de coisa nenhuma, eu estou gravando a resolução de um livro. E é isso, é só isso. É a mesma coisa que tu chegar para um colega teu e pedir ajuda para ele, falar assim, cara, vamos tentar resolver umas questões aí tu fica observando ele fazer e ele vai comentando o que ele está fazendo enquanto tá tentando resolver o livro. E é a mesma coisa aqui, né? A única diferença é que tu não tem como conversar comigo diretamente, então... Mas fora isso é a mesmíssima coisa. Letra O, B está na origem dos espaços. Passa pela origem, isso aí, posição é 0. Não sei porque que eu fico dando alt tab aqui toda hora, cara, que miséria. Mas a posição do B é 0 metros. Na verdade é 0, né? Talvez o B está na origem dos espaços seja a melhor coisa para se escrever. Dos espaços. Dos espaços, tá. Qual a próxima questão? 36, não, né? Tem outras coisas antes. Nossa. 34. Porque a 33 foi aquela ali. 34. A cada gráfico da coluna da esquerda, associa um gráfico compatível da coluna da direita. S espaço, V velocidade escalar e T tempo. Então, essa 34 acho que a gente não vai precisar de muita coisa pra... Caramba, cara. Coisa complicada isso daqui. Vamos lá. Então, a gente associa um gráfico. Ok. Esse gráfico aqui da posição, a velocidade é maior do que 0. Ele está indo no sentido da trajetória, né? Esse móvel aqui, no gráfico A. Aqui o que a gente tem? Velocidade igual a 0. Com certeza não é essa. Não é a dessa. Velocidade maior do que 0 e constante. É isso aí.
Pro A é isso daí, mas vamos ver as outras opções aqui. A C. Tá. Ah, tá, porque aqui eu tenho um de posição, outro de posição e tempo. Que doideira, que loucura. Que doideira. Tá, A maiúsculo, B maiúsculo, C maiúsculo. Aqui minúsculo. Tá, pro primeiro caso, sem olhar os outros, a velocidade é maior do que zero. E as outras duas opções que a gente tem aqui, nenhuma condiz, tá? Aqui é posição, isso aqui, a velocidade desse movimento é menor que zero, né? A posição está diminuindo com o passar do tempo, o valor da posição dele aqui. Então, é a letra B. Então, A maiúsculo com B minúsculo. A maiúsculo com B minúsculo. Como é que eu coloco isso? Vírgula, quem sabe? Os parezinhos, né? Um parzinho, coisa bonita, né? Tá, esse aí é um. Vamos pro próximo. A B. Tá, aqui eu tenho velocidade menor do que zero, ó. O eixo do tempo tá aqui, então tá abaixo aqui, então isso aqui é menor do que zero. Velocidade menor do que zero é para esse gráfico aqui, ó, do movimento, ó. Porque a única opção aqui é velocidade igual a zero, não é isso daqui. Com certeza é esse então. Então é B, Bzão, Czinho. A segunda. Bzão, Czinho. E o último, e por fim, o que a gente tem para associar aí? É o que sobrou, né? Czão, que eu tenho aqui variação, tu não tem variação da posição, tá? É sempre constante aqui, é sempre o mesmo valor de posição. Então, a velocidade é nula, né? Se tu não tem variação da posição, velocidade igual a zero. Então vai ser Czão, Azinho. Czão com Azinho. Vamos verificar. Vamos ver como é que o autor coloca isso aqui para nós. Para nozes. Resposta. O A, Azão com Bzinho, Bzão com Czinho. Por que eu fico dando alt tab, cara? Azão, Bzinho, Bzão, Czinho e Czão, Azinho. Czão, Azinho. Que legal. Então é isso. Temos a 35 da VUNESP ainda por cima. Eu sou tão bom nessas questões da VUNESP. 35, vamos ver. Então a gente já viu os gráficos, vamos para 35. O gráfico na figura representa a posição X de um móvel, que se deslocou ao longo de uma linha reta em função do tempo. Se deslocou, tá. A velocidade deste corno variou bastante, né? De 0 até T1 aqui, ou isso daqui tá muito, não, isso aqui tá em cima da linha aqui, então não cresceu. Então de 0 até T1 a posição se manteve a mesma, então velocidade igual a zero. Aí de T1 até T2 ela cresceu, começou a crescer a variação da posição, mas não é constante aqui nesse pedacinho, né? Isso aqui não é constante, não é um crescimento constante, eu acho. Aí já depois aqui nesse pedaço é constante, parece, de T2 aqui até T3. E depois aqui a variação, eu só tô olhando, tá? Eu tô olhando o gráfico aqui pra gente entender. Porque essas questões mais complicadas aí a gente tem que prestar atenção. Então de T3 até T4 a variação da posição tem que dar uma diminuída, né? E depois vai ficar constante. Lembra esse daqui? Ou não? Esse aqui é aquela barriguinha que a gente fez lá que... esse aqui diminui.
um dos primeiros lá que a gente viu, esse pedacinho dele aqui, é aquela barriguinha aqui, ó, essa miséria. Volta pra cá, essa daqui, ó, essa primeira. Tá vendo, ó? É aquele pedacinho ali, é isso daqui. Então, para o mesmo intervalo de tempo aqui, a variação da posição diminui, né? Para esse primeiro pedaço aqui, se tu considerar o T1, teu tempo aqui, tu subir, tu chega aqui, ó. Aí para o mesmo intervalo de tempo, tu vai bater aqui em cima, já tu não variou tanto quanto no primeiro ali. Então essa daqui, essa barriguinha aí desse jeito, a gente já sabe que a velocidade diminuiu, tá? Que mais essa questão? Será que eu tô dando muita importância sem nem olhar o enunciado da questão, e ela é bem mais simples do que eu acho que vai ser. A velocidade do móvel foi constante e diferente de zero durante o intervalo de tempo que vai do instante constante e diferente de zero. Vai com velocidade constante. Esse pedaço aqui, ó. Esse aqui é 1, que a velocidade é constante, é uma reta. E esse final aqui. E esse inicial aqui. Mas ele te falou que tem que ser diferente de zero. E aqui nesse momento aqui tu não tem variação da posição. Não, tá. Então o único lugar que ela é constante e diferente de zero é só nesse meio aqui, né? Porque aqui ela não tem variação da posição também, né? Aqui a variação da posição é zero, a velocidade vai ser zero, né? Se não tem variação. Então é só esse pedaço, T2 até T3, tá vendo? Eu dei muita importância para uma questão que me pediu só uma coisinha, né? Então T2 é T3, então é a letra C. Vamos colocar aqui antes dele estar indo olhar a resposta. Velocidade constante é isso, né, cara? E diferente de zero. Obviamente. Aqui a velocidade é crescente. Nesse coisa. Aqui é decrescente. A barriguinha daquele jeito que a gente viu. E é isso. E constante e diferente de zero é aqui nesse meio, né? Aqui é igual a zero. E aqui também, nesse comecinho. Tá, letra C. Será mesmo? Eu perdi tanto tempo olhando pra questão, era só isso. C, exato. Bom, pelo menos a gente analisou o gráfico, né? Pelo menos teve uma análise que olhar os pedaços da... Olha, aqui tá bem melhor escaneado do que lá, né? O enunciado das questões. Se tu olhar, porcaria. Tu vai dar zoom aqui, ó. Todo ferrado. E ali no gabarito já tá bem melhor a imagem. Aí, ó. Qualidade. Olha a qualidade disso aqui, ó. Enfim. Pelo menos isso, né? Que bom que o gabarito tem uma qualidade boa. Acabou por aqui. Resposta dessa C. Tá? Vamos pra próxima. 36 é um exercício resolvido. Cara, por que eu fico dando Alt Tab, cara? Não é esse o atalho para trocar de tela. Tu tem várias telas, tu tem duas áreas de trabalho. Coisa ótima do Windows, né? Inclusive, ressaltar essa questão dessa função de ter várias áreas de trabalho, que o Linux também tem. Mas é ótimo que exista no Windows também. E de tu poder dividir as coisas. Claro que quanto mais simples é o teu computador, menos tu pode se dar o luxo de ficar fazendo essas coisas, né? Já vários programas abertos e tudo mais, trabalhar com várias áreas de trabalho. Mas para quem tem um computadorzinho marromeno é ótimo, maravilhoso. Tá, então 35 foi, 36, será que tem tempo para fazer isso daí? Para não estourar o limite. Ó, já é 11h53, eu acho que eu vou encerrar esse vídeo por aqui, e aí no próximo vídeo a gente continua resolvendo essas questões. Então, muito obrigado pela companhia, desculpa qualquer coisa, e até mais.